Os meus dias sem tua companhia, Deus, eu sinto a tua falta. Eu quero voltar como na primeira vez. Eu quero voltar como na primeira vez e me lançar em teus braços sem pensar no amanhã e me sentir seguro ao som da tua voz. Quanto tempo eu não te sinto, quanto tempo eu não te chamo. Bom dia, 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 toda gente chegando aí, tá vendo aí, ó? Sonzeira boa hoje de novo, só gente boa. Tô aqui hoje com os meus amigos, continuando para falar de relacionamentos saudáveis. Esse menino bonito que você tá vendo na tela aí, cantando aí com a turma aí, ó, tá chegando aqui com a gente. Felipe, Ciro e Jean, um time bonito desse, não tem como essa tela não ficar bonita, olha só, que coisa linda aí, ó, só gente maneira, só gente bonita, dei maior moral pro Felipe, o jabá depois vai chegar pra mim, é lógico, evidente, mas hoje a nossa tela tá desse jeito aí, ó, né, tem dia que a tela só tem mulher, tem dia que a tela só tem homem, entendeu? Assim, é bem eclético aqui esse negócio. O bom é que é todo mundo meu parceiro, todo mundo meu aqui. A Meire já tá chegando aqui dando bom dia Meire. Um sábado abençoado para nós todos. Ana Lígia, bom dia. Jodilce Velasco, bom dia. Tem o Jean Carlos dando bom dia aqui também, ó. Deixa eu ver quem mais que tá aqui para dar bom dia. Enquanto isso a gente vai escutando Livre Sou, gente. Você vai conhecer mais desse ministério hoje aqui. Minha tia Maria Murphy tá aqui, Ana Lígia tá aqui. Elias Teófilo, quem conhece Elias Teófilo aí? Famoso. Kézia Linhares, nosso fã-clube tá aí, Felipe. Jodilce Velasco. Essa galera boa tá aí. E daqui a pouco vai chegando mais gente pra gente falar sobre relacionamentos saudáveis. E aí, Ciro, tudo bem? Fala aí pra mim aí. Bom Ciro dia, Freitas, gente. meu amigo. Aqui, ó, Ciro Freitas. Bom dia a todos. Bom sábado para todo mundo. É uma alegria muito grande estar aqui com você, pastora Raquel, pastor Jean, meu amigão, Filipão. Muito bom estar aqui com vocês nessa manhã de sábado. Tenho certeza que vai ser um tempo muito proveitoso para todos nós. Jean Carlo, como é que tá tu aí, Jean? Vamos orar pelo Jean. Tem hora que a internet dele dá uma esquisitice aí. Mas fala aí, Jean. Acho que o Jean não vai falar agora. Então... O microfone dele tá mutado aí. Não, tá não. Ele saiu. Felipe, cadê Felipe? Gente, Aí. oi. Aí, pronto. Enquanto o Jean não entra, a gente vai apresentando Felipe do Ministério Livre Sou, ovelha do Ciro. Gente, olha, eu tô acostumado a fazer essas lives assim não, de gente famosa, assim não, igual vocês Esse não. negócio, Então, esse negócio vocês... é muito moderno. Ciro que tá acostumado, pastor Cirão que tá acostumado a fazer essas lives aí famosas aí, mano. Eu tô não. Então você me perdoa, isso é alguma coisa aí, mano. Que isso? Meu querido, meu. Que E agora todo esquema de ministério aí, na tapera ali, toda vez que eu dava um grito, Felipe tava lá comigo. Pastorites, estou aqui, junto com o Ministério Livre Sou. E é uma amizade muito gostosa, muito boa.
Na época, o Ministério Livre e Soul começou, o Felipe estava na Igreja Batista lá, na PIB de Campos, e Na hoje PIB. ele soma lá com a Igreja Batista Norte, que você vai ouvir muito falar sobre ela aqui, e sobre a Igreja Batista Local. 2 nomes assim diferentes, né? Mas são igrejas batistas, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre essas novas estruturas, essa nova forma estrutural das igrejas batistas, né? Que continuam com a mesma regra de fé e prática, com a mesma doutrina, e que acabou tendo uma nuance diferente de relacionamento, de estrutura, e que, com toda certeza, agora, para pós-pandemia, ela está mais conectada com internet, com Instagram, com tudo, ela está vendo alguns outros caminhos, né? E aí eu falei assim para um grupo que eu postei, falei, você que é plantador de igreja, é bom você colar nessa live porque você vai pegar umas coisas legais lá para você se inspirar. Tanto o Ciro quanto o Jean vieram de experiências muito legais na plantação da igreja, tem descoberto muitas coisas legais também que podem inspirar a gente. Não é isso, gente? Jean, tá me ouvindo? Acho que não. Acho que ele não tá ouvindo, não. Bom, vamos lá. Enquanto o Jean não aparece aqui, a beleza do pastor Ciro tá me quebrando, que ele falou. Ele falou aqui, ó, a beleza do pastor... Eu sei o que é. Tem um negócio que rolou nos bastidores, Felipe já pegou, eu não vou falar, não. Tem um negócio que rolou nos bastidores que é o diferencial. Te ouço bem mesmo. Te ouço com qualidade. Tá bem, Raquel? Não, eu tô te Com ouvindo. muita qualidade. Estava dizendo ali na. Estava dizendo ali no privado que a beleza do Ciro é muito bonito. Aí quebra. Como é que a gente. Essas duas figuras Pixels para ele e eu fico sem nenhum. Aí não dá, é covardia. Eu vou entregar. Olha só o que aconteceu. A gente entrou, todo mundo na sala, tava tudo muito bem. Eu e Jean já tava batendo papo, conversando. Aí o Felipe entrou, falei, gente, tá quase na hora de entrar. Falei, Ciro, e você? Tô maquiando. Então o problema é que o Ciro maquiou e o Jean não maquiou. Entendeu? Ai, gente, olha. Pois é, comédia, gente, vocês são demais, gente. É assim, é desse jeito. Ciro, enquanto o Jean se ajusta lá, você e Felipe, a gente pode começar a trocar essa ideia aqui. Eu tenho que orar muito para a internet do Jean lá no Rio, lá, porque realmente tá quebrando a gente mesmo, essa internet. O pessoal aí. ainda fala do interior, né? Pois é, mas a gente tá mandando. Teve um candidato nos idos de 1900 e já fui, que num debate lá de política, falou assim pro outro, você tá falando de Campos tem até McDonald's. E o povo ficou rindo, ficou rechaçando. Mas eu falei, mas eu entendo ele. Porque quando eu falo que moro em Campos, o pessoal acha o quê? Que tem só vaquinha no pasto, um monte de cana, abacaxi, aipim, e aquele pessoal mascando fumo, com chapéuzinho de palha, tarde, né? E tal. Tem essa turma boa também. Tem. Entendeu? Mas assim, a nossa cidade tem de tudo, meu irmão. Tem de tudo, meu irmão. Todo mundo vivendo bem aqui, não tem só isso, não. Entendeu? Não tem só isso, não. E tem internet isso e mais das boas. alguma coisa. E internet das boas. A minha é 5G. Olha 5G. Aí. Aqui eu consegui colocar 5G. Isso. Ó, esse livro aqui, ó. Relacionamentos Saudáveis é o que a gente está trabalhando aqui com a turma. Eu fiz a conclusão dele ontem, mas esse bate-papo, por ser sábado, por ficar melhor pra gente aqui, a gente vai começar a bater um papo sobre ele hoje. Mas antes da gente bater papo, Ciro, a gente vai adorar a Deus. Bora. Bora? Botar o seu músico pra trabalhar. Bota o menino pra trabalhar. Felipe, vamos adorar a Deus aí? Ao vivo agora? Ao vivo. Vivaço. Pega ele. Ó, Jean aí, ó. Deixa eu pegar a viola aqui, calma aí. Então tá.
Enquanto isso, a gente está aqui vendo o Jean falando que o Ciro está levando todos os pixels da tela. Pastor Guilherme Terra, bom dia. Leila Nogueira, bom dia. Vamos lá, vamos adorar a Deus, né? Bora. Vocês estão me ouvindo direitinho? Alto e claro. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus, fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno na minha vida, tu és Jesus, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno na minha vida, tu és, Jesus. Oh, eu sou teu. Oh! Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar. Que transforma quem eu sou e me dá uma nova identidade. Oh, me chama de filho. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti, não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti, tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente
o amor que faz tudo. Amém. Pastor João Júnior tá aqui, ó, tomando café com a gente no Facebook da esposa dele. Bom dia, JJ. Meu amigão. Acho que o Jean deu ruim mesmo. Mas estamos nós aqui. Ciro? Ciro e Felipe. Felipe vai participar também. Linda, bom dia, linda. Um negócio bom desse StreamYard aqui. Kelly, Kézia, Pastor Alessandra Aldimeia, Adriana Pires, Jéssica dos Santos, Luciana, Pastora Luciana, Kelly Guerra, pianista que esteve aqui com a gente aqui, ó. Deus continue abençoando sua vida, Pastora Raquel e todos os convidados nessa manhã. Amém. Pastora Luciana e a Kelly Guerra, que é pianista, passando para deixar um beijo para a linda pastora. Fica, não passa para deixar beijo não, passa e fica, né? Ciro, o livro Fala, Relacionamentos Saudáveis, ele tem uma parte que ele fala onde que a gente pode encontrar pessoas saudáveis, relacionamentos saudáveis. Relacionamentos saudáveis, para o livro, para os autores, são criados quando a gente se relaciona com pessoas confiáveis. As pessoas confiáveis para o livro são aquelas que você pode investir em relacionamentos duradouros. Quando você precisar, elas vão estar lá. Não é a pessoa fofoqueira, não é nada disso. Às vezes a pessoa não se apega, às vezes você não dá um feedback que você precisa. Tá entendendo, Felipe? É aquela pessoa assim que na hora que você mais precisa, você acha assim, pô, ele tá sempre comigo, toma sempre café comigo, eu tô sempre junto dele. Quando você precisa, o cara não tá lá, né? O cara tá sempre em outras atividades. Pô, não vai dar, sabe o que que é? Eu tô muito ocupado. Aí tu passa no shopping para comprar um carregador pro celular e tu vê que o cara tá muito ocupado indo pro cinema, mas ao invés dele falar a verdade, ele não fala a verdade para você, não respeita os teus limites, né? Então, diz que essas pessoas, elas são muito críticas, elas são irresponsáveis e elas são muito volúveis, elas já estão aqui uma hora, daqui a pouco elas estão em outro lugar, então você não tem como confiar nessas pessoas, você não sabe o que esperar dessas pessoas. Essas são as pessoas não confiáveis. Mas o livro diz que um dos lugares onde nós podemos encontrar pessoas confiáveis é nas igrejas que eles chamam de construtivas. Ele botou assim, igrejas construtivas. E aí ele fala assim, um lugar onde podemos encontrar pessoas confiáveis é na igreja que tem um caráter construtivo como grupo. Muitas igrejas têm uma boa doutrina ortodoxa, mas não são corpos nos quais realmente se prega o relacionamento e se forma a comunidade. As igrejas construtivas, entretanto, têm algumas qualidades, né? E, entre elas, ele fala que a graça é pregada do púlpito e serve de base para o modo como as pessoas devem ser tratadas. E a igreja usa pequenos grupos para tocar a vida das pessoas. Os sermões visam a comunidade no corpo de Cristo e a doutrina, e a oportunidade de servir aos outros através de diversos ministérios. Igrejas têm personalidade e cultura e é possível encontrar algumas com as características citadas. Ele falou a verdade? Totalmente. Comenta. Vamos lá, então. Disserte sobre. Agora a bola tá comigo, né? Tá contigo. Joga. Gente, desde que Deus me chamou para o ministério, engraçado que a pastora Raquel estava presente, acho, desde essa época, eu conheço há muitos anos, mais tempo do que eu conheço Felipe, havia no meu coração um desejo muito grande de ser igreja da forma como eu sempre acreditei. Desse jeito aí que o livro está falando. Para além das estruturas, sabe? Ser igreja para mim é você sentar à mesa, você se relacionar, você não ter medo de ser você deixar os seus erros virem à tona, assim como permitir que as suas qualidades também venham, e se permitir ser afiado, né? Através dos relacionamentos, através do convívio um com o outro, como a Bíblia diz, né? Um machado afia o outro.
um amigo melhora o outro amigo. A ideia é essa, a ideia é que aconteça isso. E foram aí mais de 10 anos de trajetória até a Norte nascer. A gestação foi muito longa. Esse ano eu completo, em dezembro, 10 anos de ministério pastoral e foram 9 anos de pastoreio auxiliar em somente 2 igrejas. E a Norte veio, a Norte chegou e a gente vai completar um ano agora, dia 9 de julho. E Deus tem nos dado a alegria de viver uma igreja extremamente relacional, até porque nesse início a gente nem estrutura tem. E eu acredito que isso é muito de Deus. E a única coisa que eu tenho pedido a Deus é para que Ele não deixe a gente perder essa essência que a gente está encontrando durante esse tempo de início. Principalmente durante esses dias de quarentena, de isolamento social, onde parece que a gente está conseguindo enxergar quem a gente é de verdade, né? Conseguindo ver com clareza o que a gente construiu ao longo desse tempo. E perceber assim como que as pessoas, apesar dessa distância, há uma proximidade, há uma preocupação, há um, um ajuntar e um preocupar-se que vai além do que eu estou preocupado com você. Se alguém coloca alguma coisa, um pedido de oração, todo mundo de repente começa a orar, a gente começa a caminhar junto, mesmo encontra meios, mesmo no meio dessa dificuldade toda, de se fazer presente, de estar junto, de demonstrar nosso carinho, de demonstrar o nosso afeto um pelo outro. E eu acredito que isso vem muito dessa origem relacional que a gente acaba perdendo ao longo do tempo. Não é porque a gente é ruim ou é bom, etc., mas porque a gente tem a tendência a se fascinar com as estruturas. As estruturas fascinam a gente. Quando eu visitei pela primeira vez a igreja da cidade, lá em São José dos Campos, eu fiquei fascinado. A estrutura me fascinou. A visão me fascinou, mas a estrutura também me fascinou muito. E isso é interessante, porque você observa que se em algum momento a estrutura te fascina, você acaba deixando de lado aquilo que é a essência, aquilo que é importante, aquilo que é principal, e acaba se ocupando por alimentar algumas coisas que são extremamente acessórias. E, vamos dizer assim, importantes, são importantes, mas se a gente não alimenta a essência, os canais eles só vão servir para poder transmitir o que para as pessoas? Se a gente não tem essência, não adianta a gente ter o melhor equipamento, não adianta a gente ter a melhor câmera, não adianta a gente ter o maior canal no YouTube ou ter um número gigante de seguidores no Instagram. Se a gente não alimenta a essência, a gente já está perdido. Então, em nenhum momento, e eu me lembro de um grande amigo meu que me disse isso logo no início da jornada daqui da Norte, ele falou para mim, olha, Ciro, não se fascine pela estrutura. E todo tempo você vai perceber a sua necessidade de orar pedindo a Deus para manter o seu coração fiel à visão que Ele te deu desde os primeiros dias. E eu acredito que aí está, Raquel, um grande segredo, sabe? A gente manter o nosso coração fiel ao que Deus disse para gente. Ciro, eu me lembro uma vez que eu participei de uma palestra, uma palestra na Estácio, e a gente estava conversando sobre igreja na Estácio, no auditório lá, e o preletor falou sobre a institucionalização da igreja. No cartaz, intencionalmente, eu coloquei assim, amizades, discipulado e ser, entre parênteses, igreja. A gente está vivendo um tempo onde a estrutura pouco está importando, né? Se aquele tinha uma mega estrutura e o outro não tinha tanta estrutura assim, parece que passou uma régua Nivelou e todo deu mundo. uma nivelada em todo mundo, porque assim, o único recurso que a gente tem mesmo hoje, real, para que a gente possa se relacionar, é a internet. A gente não dá para estar junto um na casa do outro, não está dando isso, né? E, inclusive, a questão de sustento, você não tem como, mas você é tudo via tudo online, aquela coisa toda. Então, você vê que essa estrutura física,
ela realmente perdeu um pouco dessa importância, muito embora a gente saiba que a gente está numa situação transitória, daqui a pouco a gente vai voltar, porque a pandemia não vai ficar aí para sempre, pode até vir outras, mas essa daqui a pouco vai passar, não sei quando, mas passa, né? Mas a gente serviu para a gente ver que esse tipo de estrutura não é o principal. É como se a gente tivesse regressado a Atos. Na minha concepção é isso. Onde os relacionamentos saudáveis e confiáveis é que dão a tônica do negócio, certo? E aí eu te pergunto, qual é a diferença, você que pastoreou, como auxiliar em uma igreja que tinha grandes estruturas, né? E em nenhum momento aqui a gente está desmerecendo grandes estruturas, mas a gente está falando aqui da diferença de você ver um trabalho germinar e de você já pegar um trabalho pronto e o que você deixa passar quando você tem uma estrutura grande. Perceba o que eu estou querendo colocar. E que quando você não tem estrutura quase nenhuma, você, por causa do improviso, você acaba descobrindo habilidades que você não tinha. Porque eu quero falar justamente para quem está aí, que é plantador de igreja. Eu quero falar também para aquele pessoal que fica assim, mas PGM, pequeno grupo, grupo relacional, isso não vai dar em nada. O que isso vai causar? A Norte nasceu de você estava de férias e você começou a fazer encontros na tua casa, na sala da tua casa. Não foi isso? O que acontece, que eu falar sobre o nascimento da Norte é uma coisa que me empolga muito. Principalmente nessa época do ano que a gente está às vésperas de celebrar nosso primeiro aniversário. Na verdade, o desejo de começar um trabalho do zero, uma igreja do zero, sempre foi muito latente no meu coração, só que eu me acomodei, porque, como você disse, né, quando você tem estrutura, quando você tem um certo conforto financeiro, você não quer ousar, porque ousar significa, entre aspas, perder algumas coisas. E aí eu fui entendendo assim, Deus foi meio que me empurrando para essa realidade, para esse momento. E aí quando eu tomei a decisão de começar a Norte, obviamente, eu tinha que encerrar o ministério, e eu fiz isso, encerrei. Um mês depois, a gente começou a se reunir, mas o mais interessante disso tudo, o Felipe está aqui, eu quero contar essa história, é que a forma como Deus age no meio dessas situações. Antes da gente fazer o nosso primeiro encontro da Norte, que foi no dia 9 de julho, e eu deixei o ministério na PIB de Guarulhos, onde eu pastoreava, dia 9 de junho, no dia do meu aniversário, ano passado. Aí, em dezembro de 2018, eu contratei Felipe e Kezinha, que são excelentes fotógrafos, inclusive, para fazer um ensaio de gestante de Gisele, que Gisele, à época, estava grávida de Maria. E aí a gente saiu, foi super legal, a gente se entrosou, eu não os conhecia de perto, o Felipe já tinha tocado algumas vezes em cultos que eu organizei, e a gente começou a conversar, criamos uma conexão, e em outra oportunidade, quando ele foi fazer uma foto para minha cunhada, eu fui despedir deles à porta, e a gente, né, o assunto de crente é igreja, né, Raquel? E aí começamos a falar sobre igreja, eu falando, ele falando também, eu falei, cara, eu tenho um sonho, eu tenho um desejo no meu coração e tal, não sei se isso vai acontecer esse ano, não sei se isso um dia vai acontecer, não sei se eu vou ter coragem de fazer o que eu preciso, de colocar na mesa e diante do altar de Deus o que eu preciso colocar para dar esse passo, porque exige de mim muita coragem, agora eu tô uma filha pequena que vai nascer. E aí, beleza, e aquilo ficou. E aí, durante os meses que foram passando até chegar julho, às vezes eu achava que não ia acontecer, eu falava, não, cara, eu não vou sair daqui não, porque aqui tá tranquilo, tô bom, tô de boa. Mesmo na tranquilidade, a coisa já tá difícil, imagina se eu desse passo. E Felipe ficava me perturbando quando eu encontrava com ele. Ele falou, pastor, tô ligado, hein? A gente tá orando, hein, sobre aquela situação. E eu ficava assim, meu Deus do céu, que loucura. Que negócio é esse? E aí eu entendi que aquela conversa que eu tive com o Felipe e com o Kezinha, muito amistosa, sem nenhuma intenção, ela foi determinante para o que aconteceria nos próximos meses. Porque nos momentos que eu achava que a coisa não ia vingar, eu me lembrava, ou o Felipe me ligava, ou a gente se falava, e sabe, a coisa ia reavivando no coração. Então Deus vai usando algumas coisas durante os processos de gestação, principalmente de uma igreja,
para trazer para o nosso coração algumas convicções que a gente precisa, ou para impulsionar a gente para poder fazer o que a gente precisa fazer, porque toda igreja, uma coisa que eu tenho entendido, Raquel, nesse tempo, toda igreja ela vai nascer a partir de um passo de fé. E você não é sobre você acreditar naquilo, não é sobre você, nem você acreditar no que Deus deu a você, é mais do que isso. É você entender aquilo que Deus está te chamando para você fazer naquele tempo. E sabe? E entender também assim, que independente do que aconteça ao redor e das preocupações que você tenha durante esse tempo de plantação, é entender que Deus vai te sustentar, que Deus vai te ajudar, que Deus vai te amparar. E eu tenho percebido isso com muita clareza. Eu tenho dito aqui que uma das coisas que eu tenho percebido durante essa quarentena é que Deus é um Deus de detalhes. Tenho observado isso aqui no meu momento com a minha família, de algumas orações específicas que a gente tem feito, e Deus responde assim, até com a vírgula que a gente fez, para poder, sabe, demonstrar o cuidado, o amor, o zelo dele com a gente. Então, Deus ama a igreja. E ele tem trabalhado desse jeito na vida da gente. Aí no dia 9 de julho meio que a gente transbordou aqui. Foi um momento que eu já tinha conversado com uma igreja, Felipe já tinha e Kezinha já tinham conversado com o pastor, o antigo pastor deles, a igreja deles. A gente tinha fechado essas portas, assim, deixado as portas abertas, porque a gente tem que aprender a deixar as portas abertas por onde a gente passa. Mas já estávamos assim habilitados para começar aquilo que Deus tinha pra gente. E assim, foi uma celebração que marcou muito a nossa vida, mas ao mesmo tempo gerou um frio na barriga muito grande, né, Felipe? E queria que o Felipe também falasse um pouquinho sobre esse início aí. Eu acho que ele tem muita coisa boa para poder acrescentar. Para eu jogar a bola para Felipe, eu vou ler aqui o comentário da Kelly. Estruturas menores, falei para ela não passar, falei para ela passar e ficar, ela ficou. Estruturas menores nos dão a oportunidade de descobrir muitas coisas, principalmente nos relacionamentos. É ali que se solidificam as relações e sempre é onde a gente não imagina. Fala aí, Felipe. É por aí mesmo? Por aí, foi isso aí mesmo. Eu e Kes, a gente tava um tempo orando porque a gente tava sentindo um incômodo de Deus, assim, não de algo que a gente tava achando ruim, mas tipo assim, algo que tava incomodando a gente. E a gente sempre orando por isso, e a gente não sabia o que era. E a gente nunca foi do tipo de pessoa assim que, a gente não fica satisfeito com alguma coisa, ou a gente não gosta de alguma coisa e quer mudar de igreja. A gente nunca foi esse tipo de crente, né? Onde Deus colocou a gente sempre fez o nosso melhor, a gente sempre procurou fazer aquilo que Deus queria realmente. Aí, nessa situação, Deus incomodando, a gente orando por isso e tal. Aí o pastor Ciro veio e conversou com a gente, falou com a gente de um sonho que Deus estava colocando no coração dele. E a gente começou a orar por ele, a princípio, por ele, sem nenhuma expectativa. E aí depois, ao longo do processo, Deus foi falando no nosso coração, não, olha só, pensa direitinho nisso. Pensa no que vocês podem ajudar, que vocês podem somar nisso. E a gente começou a orar, e aí já mudou o estilo da oração, já mudou para ver se a gente vai ou não vai. E a gente foi pedindo várias respostas nesse meio tempo, né? Eu lembro que a gente pedia uma coisa ao Senhor, assim, porque a gente ficava meio nervoso, tipo assim, meio preocupado. Não, na época eu estava liderando o ministério de louvor lá na igreja. Então, assim, tava nesse processo lá na igreja de ajudar e tal, na PIB. E aí eu ficava, gente, mas e como é que vai fazer? Eu tô liderando louvor e tal. Aí o pastor Ciro vinha e falava uma coisa assim, gente, aí eu ficava mais tranquilo. Não, realmente a gente não é muito... Não, eu acho que todo crente nunca é indispensável, né? Deus, quando ele quer usar outra pessoa, ele vai usar independente de quem seja. Aí a gente ficou nesse processo, mas a gente vai ser batista ou não vai ser batista, né? Eu lembro que a gente ficou nesse negócio. Aí o pastor falou, não, vamos ser batista, porque Deus está colocando no meu coração, porque a gente tem que ser batista, não sei o quê. Aí já fica, porque eu e Kézia, a gente é batista desde moleque, desde... Isso, engraçado, assim, Felipe, só um comentário, que uma pessoa perguntou para mim assim, se a Norte era batista ou não. Eu falei, gente, olha só, deixa eu falar uma coisa, eu não sei não ser batista porque eu nunca fui outra coisa.
Exatamente. Então, A gente, é tipo assim assim, que não é, batistodonte nós somos. não é tipo uma parada, tipo assim, ter uma viseira, mas é tipo assim, não tem por que também não ser. A gente não tem Mas esse lance. me permitam a interferência. Eu acho que a ideia é porque, como eu nunca fui batista a vida toda, né? Eu não fui batista a vida toda. Eu não vim de uma raiz batista. Eu entendo que, eu percebo que, assim, para quem já foi batista a vida inteira, é difícil você se desligar, e é o que a gente está falando aqui, da estrutura. E nós não estamos falando sobre uma denominação, mal de uma denominação, porque somos dela. E assim, quando eu vim para cá e eu não consegui uma igreja que fosse a mesma que eu professava fé lá, comunidade de fé que eu tinha lá no Rio, que eu vim para cá, eu procurei a Igreja Batista pela sua metodologia, pela sua doutrina, pelos seus ensinamentos. E hoje, graças a Deus, né, eu me encontrei lá mesmo, sou muito à vontade lá e trabalho com a denominação desde que entrei. Né? Então eu não vejo assim dificuldades, mas eu acho que a grande dificuldade é a mudança, a ruptura com algumas estruturas que a gente via como padrão e que a gente viu que a gente tem outras oportunidades de fazer de outras formas, sem deixar de ser batista e sem trazer com a gente a verdade de que a Bíblia é a regra de fé e prática. Né? A doutrina permanece a mesma, intacta, a estrutura mudou. E nesse contexto que a gente está vivendo hoje, a gente vê que novas estruturas são necessárias para a gente manter esse contato relacional. Porque a gente pode ser batista, assembleiano, presbiteriano, metodista, congregacional, e não ser uma igreja saudável. A gente pode ter uma estrutura nova também, está começando agora, e já com uma estrutura errada, de pessoas não confiáveis. Quando a gente tem uma intenção outra que não seja a pregação do evangelho. Tudo é E o o ser propósito. igreja. Tudo é o propósito, né? O foco. E foco. então ele fala que é nesse lugar que a gente pode encontrar pessoas confiáveis. Como é que a gente detecta essas pessoas confiáveis no âmbito igreja, Ciro? Pois é, eu acho que quando eu tiver meus 90 anos, talvez, eu vou conseguir responder essa pergunta, ou talvez não irei conseguir, porque é muito difícil você detectar pessoas saudáveis. Saudáveis não, confiáveis, melhor dizendo. Mas uma coisa interessante, Raquel, que eu tenho percebido é o seguinte: a gente não pode perder a pureza, a gente não pode perder a sensibilidade, a gente não pode permitir que a religiosidade, que é tão presente na vida da gente, ela afete a nossa forma de enxergar o outro. Então, eu acredito que hoje a melhor forma da gente conseguir identificar pessoas confiáveis é permitindo que o nosso coração ele esteja sensível ao toque do Espírito Santo. A gente tem que contar com o Espírito Santo. A gente tem que caminhar nessa dependência, porque senão a gente se perde. O que eu vejo é que com o passar do tempo, a gente vai se tornar, a gente acaba se tornando aquilo que a gente acredita. A gente se torna uma estrutura fechada, a gente se torna frio, a gente não fala mais com paixão, a gente não fala mais com coração daquilo que move a vida da gente, daquilo que a gente desenvolve, e aí está o problema, por isso que as pessoas acabam não vindo. Eu costumo dizer isso aqui na igreja, dizer ao pessoal o seguinte: gente, olha só, se você convida uma pessoa para vir na igreja, sabe, convida assim, vamos lá na igreja. Gente, nem eu vou. Agora, dependendo da forma que você fala, você leva a pessoa para a África com você. Dependendo da forma que você fala, você leva a pessoa a tirar um talão de cheque para Agora, encher o lance é você convidar a pessoa para ir para a igreja, Ciro, mas não convida para ir na tua casa. Pois é. Tem que ser natural, tem que fluir naturalmente. E um detalhe importante aqui que a gente está falando é o seguinte: é você ter o brilho nos olhos para poder falar daquilo que você acredita, daquilo que move seu coração. E não também só em relacional à igreja, né? O lance é você ter prazer em tomar um café, né? E eu acredito que Felipe tocou no assunto só para eu poder dar uma ponte para ele. A gente tem que aprender o seguinte, que antes da gente evangelizar as pessoas, a gente tem que aprender a fazer amigos
Porque se você faz amigos, você faz bons negócios. E se você faz amigos, você também constrói e solidifica a sua missão como evangelista. Precisa começar a não fazer amigos. Aquela época de ficar na rua com folheto na mão, entregando, sem saber nem o nome da pessoa que tá recebendo e deixar aquilo ir embora, essa época já foi. Os nossos folhetos agora eles são eletrônicos e o que as pessoas querem é envolvimento pessoal. As pessoas não querem mais a informalidade da entrega de um papel. Você vira as costas e vai embora. Elas querem saber se elas podem falar com você, que elas podem tomar um café com você, que elas podem ser amigas suas. E se isso não for possível... Que é a necessidade da sociedade Sim, hoje, né, Felipe? Eu lembro que uma das primeiras coisas que a gente fez, eu acho, né, pastor, como igreja, assim, a gente celebrou um casamento praticamente sem ser oficialmente a Norte. Na verdade, eu e Kézia, a gente é fotógrafo de casamentos também, nós somos fotógrafos de casamentos, e tinha uma noiva nossa que hoje é muito amigo nosso, eles são um casal que é super amigo nosso, e eles hoje vão na Norte, eles são da Norte, e eles vieram através disso, através do nosso trabalho. A gente conversando com eles, Kézia ligou, conversando à noite com ela, do nada, Kézia mandou uma mensagem para ela se abriu com Kézia, e ela estava preocupada porque não tinha nenhum pastor queria celebrar o casamento dela, porque eles não eram de nenhuma igreja, não eram afiliados a nenhuma igreja. Aí a gente, não, calma, não é possível isso, gente. Como assim nenhum pastor quer celebrar? Aí a gente lembrou de quem logo na hora? Nosso amigo pastor Ciro. A gente, pastor, bom, o senhor consegue celebrar o casamento dela e tal, não sei o quê. Aí o pastor, não, vambora. Hoje você nem pensou, não, vambora, não sei o quê, não sei o que lá. Eu tô aí, vamos junto, não sei o quê. Aí a gente marcou um café, a gente começou a conversar e tal. Cara, e hoje esse casal é super nosso amigo, super da Igreja Norte. Então a gente, assim, cara, a gente vê como Deus começa a agir nas pequenas coisas que a gente acha que são improváveis, as coisas são improváveis. A José está perguntando, Ciro, se a Igreja Norte é geografia ou Norte parâmetro. Estou parando agora aqui para assistir, ela quer entender esse nome. Ah, legal. Deixa eu contar a história do nome. Então... Quando a gente começou a pensar no nome, a gente pensou em cada nome que eu não vou nem falar aqui. E aí teve um dia que eu falei assim, porque... Só um parêntese, a gente é ligado em nomes, tá, gente? A gente sempre pensa nos nomes muito bem. Negócio de tudo tem que pensar em nome. Tudo tem que ter um nome. Felipe tem um jeito dele e eu tenho o meu. O Felipe é o seguinte, olha, para poder fluir a criatividade dele, você tem que deixar ele quieto. Tipo assim, fica uns 5 dias sem falar com o Felipe, sem mandar mensagem para ele, que ele do nada vai mandar uma mensagem com um negócio maneiro. Comigo não. Eu, para poder minha criatividade funcionar, tenho que esmurrar. Eu tenho que ficar ali pensando. E aí teve um dia que eu falei assim, hoje eu vou definir o nome desse negócio. E Gisele estava com Maria bem pequenininha e já estava numa época assim, doida para poder fazer alguma coisa no cabelo. Falou assim, amor, eu quero ir no salão. Eu falei, vambora, então no salão. Você fica com Maria lá fora, eu fico com a Adel. Eu fiquei com Maria no colo e no celular, pesquisando, pensando, olhando sinônimo, porque aí eu dou até uma dica pro pessoal que está aqui acompanhando a gente, que às vezes você acha que você não é criativo, mas não é por aí não. Uma das formas de você aguçar a sua criatividade, você pensar num nome, seja para um ministério, seja para o que for, até um nome para um filho, sei lá, é você olhar alguns sinônimos. Você pega uma palavra, vai olhando sinônimos, você chega no lugar. E eu comecei a pensar assim, cara, a Norte está nascendo aqui em Campos. E eu preciso de um nome que tenha a ver com a minha cidade. A Norte que não era Norte. Que não era Norte na época, que não era um nome feio. Aí eu falei assim, Deus, que nome? Aí eu comecei a pensar, poxa, Campos foi a primeira cidade a ter luz elétrica. Comecei a fazer um apanhado histórico. Eu falei, cara, Campos é a principal cidade do Norte Fluminense. Eu comecei a fazer as associações. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida, ou seja, ele é o Norte. E é isso, é Norte. Aí a ficha me caiu. Aí eu coloquei Norte alguns outros nomes, tá aqui nas minhas anotações, agora eu não lembro. E quando eu botei, eu acho que alguma coisa de caminho, sei lá. E quando eu lancei pro pessoal, o pessoal falou, não, é isso, é isso. Aí depois que a gente começou, todo mundo falou, nossa, que nome interessante e tal, mas fluiu assim, nasceu assim. E é interessante isso também. Aí eu já faço uma pregaçãozinha básica aqui, que tudo que é bom surge quando você está servindo a sua família.
O nome da Norte surgiu enquanto eu estava servindo a minha família e logo depois Maria fez cocô quase no meu corpo todo ali no salão de limpar. Foi para batizar. Foi para me batizar e também para mostrar que enquanto a gente serve a nossa família, a gente serve ao Senhor. Ó, Paulo Monteiro Neto diz assim, muito bom, o relacionamento sempre foi, e será a base, não é verdade? A própria Trindade demonstra relacionamento no episódio da criação e em vários outros. Abraços. Pastor Paulinho aí. Abraço, ajudando a gente pastor. aí. Irmã Hilda, lá da PIB Campos, diz assim, a pior perda é se perder de si mesmo dentro da igreja. Isso é verdade. Isso é verdade profundo. O irmão, né? o irmão mais velho do pródigo tá aí para mostrar a gente, né? Isso aí. E o Guilherme, lá das Vivendas do Coqueiro, diz Grande assim, esse querido. frio na barriga que o pastor Ciro falou é muito bacana, que ao mesmo tempo que se tem a ansiedade e o gelo no coração, tem-se uma segurança tão grande em Deus para atender o direcionamento, que arde uma chama tão grande no coração, que se torna impossível não viver esse propósito maravilhoso de Deus de plantar uma igreja. É verdade. Pastor Guilherme, eu até chamei Guilherme para participar aqui, que eu ia puxar, mas ele está trabalhando. Beijo, Verdade. Guilherme. Um abração, e a Josete amigo. Olina está perguntando aqui, para jogar a pimenta. Então, esse modelo de igreja, como 1.000, 2.000 pessoas, estão fadados ao fracasso, visto que é muito difícil a questão de relacionamento até entre pastor e ovelha? E aí, gente? Eu acredito que não, porque tudo isso aí, Josete, vai depender. Porque se você tem 1.000 pessoas, 1.000 membros da sua igreja, que não se relacionam entre si, realmente é um modelo Não que... é uma igreja. E não vai passar, e se tiver 1.000, não vai passar de 1.000. Agora, se você tem uma igreja que se relaciona, que foi criada e gerada nesse ambiente relacional, e isso acontece muito através dos grupos de comunhão, de célula, seja como você quiser chamar, essa igreja vai passar de 1.000, vai chegar talvez a 50.000, vai fazer coisas até grandiosas, porque ela está fundamentada no relacionamento e as estruturas não podem conter. O que às vezes a gente fica preocupado, eu estava até falando isso ontem, conversando com o pastor Felipe Luna, a gente está num auditório que comporta 5.000 pessoas. E a gente acha que tudo que a gente vai fazer é determinado pelo tamanho daquele auditório. E, na verdade, nós somos maiores do que esse auditório. Nós somos, independente do número que a nossa igreja tenha, maiores do que qualquer limitação geográfica. E Deus nos chamou para fazer muito mais. Então você pensa, mas é muito inviável ter uma igreja de 15.000 membros. Mas é claro, se uma igreja de 15.000 membros ela estiver voltada para si, ela não vai nem chegar a 15.000. Agora, se a gente tem a ideia de cuidar, discipular para enviar pessoas, a gente vai começar a ver a multiplicação que a gente via com tanta frequência no passado, que hoje precisa acontecer. Quando a gente via assim, a igreja crescendo, eu falo dessa multiplicação, as igrejas ganhando espaço nos bairros, nas cidades vizinhas, a forma disso acontecer hoje é diferente do que aconteceu lá atrás. E a gente precisa estar alinhado ao movimento que o Espírito Santo está fazendo entre nós, alinhado ao querer de Deus, e o querer de Deus é que a gente se envolva na missão. Porque tem algumas coisas que Deus quer que a gente pode pensar assim, o que será que é? A gente pergunta alguns detalhes, mas tem outros que a gente já sabe. Então Deus já disse para a gente ir, Deus já disse para a gente fazer discípulo de todas as nações. E fazer discípulo é fazer amigo, né? Fazer amigos. Exatamente. Porque Jesus falou o quê para os discípulos dele? Eu não chamo vocês de servos, eu chamo vocês de amigos. Fazer discípulos é fazer amigos. É engraçado também que Jesus ele trazia tudo para a mesa. Você vê, a maioria das decisões era toda na mesa, era tudo ali gerando comunhão, né? Eu não vou fazer nada que eu não conte primeiro aos meus amigos. Deus fez isso também com Abraão. Eu não vou fazer nada antes de compartilhar com Abraão, porque é meu amigo. Deus tem um relacionamento de amizade com a gente. Uhum. Não é um relacionamento simples de marionete, né? Eu mando, vocês obedecem e por aí vai. E voltando, eu acho que isso é interessante, né? E voltando ao assunto que ela levantou, que é interessante que você falou aqui, ninguém tem condição de ter 1.000 amigos. 1.000 amigos é muita coisa. Mas você tem condição de ter 20. O seu outro amigo tem condição de ter mais 20. E por aí vai. E se a gente cuidar dos nossos amigos, do nosso círculo de amizade, cumprindo a missão que o Senhor nos deu, acabou. Foi. A missão vai ser desenvolvida, o nome do Senhor vai ser honrado. E Deus vai colocando a gente nesses lugares. E o grande problema hoje é que a gente ainda tem, eu acredito que talvez depois da pandemia a gente vai levar uma sacudida em relação a isso. O olhar do consumidor.
A gente senta na igreja, a gente quer o quê? Ah, uma porção de um bobó de camarão com fritas. E você fica ali. Aí chega o consumidor, o que ele faz? A prática do consumidor é única e exclusivamente criticar o que ele recebeu. Então ele vai comer, tá sem sal, não tá legal. Mas ele não vai na cozinha. Então o que Deus está querendo, está chamando a gente? Para a gente sair da mesa do consumidor e a gente ir para a cozinha, botar a mão na massa. Virar produtor, por favor. Pois é. Como diz teve um livro que eu li na época do seminário que fala o seguinte: é sair da arquibancada e ir para o campo. Isso aí. Sabe? Ir para o campo. Deixar o sol pegar na moleira, meu irmão, e ir para cima. Deixa eu ler mais um negócio aqui. Os líderes das igrejas onde a gente encontra pessoas confiáveis têm consciência das suas próprias fraquezas, necessidade de crescer e são abertos em relação ao seu sofrimento, à sua dor, às suas falhas e à sua humanidade. Em vez de ter tudo pronto e fugirem da confrontação e da mudança, envolve-se no processo de cura e abertura com seus próprios relacionamentos construtivos, os quais podem lhes dar apoio e responsabilidade. É um novo modelo de liderança, né? Porque a liderança que a gente estava habituada é aquela que tem todas as respostas, que o filho não pode errar, né? Que a mulher não pode estar chateada, a mulher do pastor não tem TPM, o esposo da pastora não tem problema, né? Enfim, os filhos não querem ficar vendo um filme ou ir para o cinema. Hoje eu não quero, igual a Admeia falou. E Samuel ficava assim: Samuel, vamos embora para a igreja. Por que eu tenho que chegar primeiro? E por que eu tenho que ir embora depois? Mãe, porque eu estou na igreja todo dia. Por que eu não posso ir hoje? E é filho de pastor. E às vezes a gente acha que não pode, né? Não tem condição. E está falando aqui que a igreja relacional, a igreja é uma igreja que o pastor é gente também. E aí ele é a referência para os outros, porque aí as outras pessoas não têm a dificuldade de confessar suas fraquezas. Porque o que acontece também em muitos locais, gente, e a gente que compõe o que é essa igreja, a gente tem que ter muito cuidado com isso, é que quando os irmãos vão confessar as fraquezas uns para os outros, a gente vai logo dizendo para ele que ele está em pecado. E aí isso dá uma trava na pessoa, e a pessoa atrapalha o processo de cura da pessoa, e a gente acaba sendo uma igreja não construtiva. Porque na hora que a pessoa está pedindo ajuda, você está querendo saber do defeito que a pessoa cometeu, do deslize que a pessoa cometeu, que possivelmente ela pode ter cometido mesmo, mas ela está ali porque ela quer cura. Ela quer o norte, né, Ciro? Olha o jabá, hein? Olha o jabá. Tá vendo? Esse nome aí, gente, isso é coisa de Deus. Ela quer o norte, né? A Linda está falando aqui que relacionamento é fundamental na igreja porque as pessoas se envolvem mais. A cultura, o livro vai dizer, que prevalece é a dos pecadores perdoados e não a dos fariseus religiosos presunçosos. E em vez de ser uma unidade autossuficiente e pensar que tem todas as respostas, a igreja ligada à comunidade valoriza as sugestões e outras fontes, como outras igrejas, profissionais e organizações civis. Raquel, uma coisa que eu tenho aprendido aqui é o seguinte, que ou a gente é a igreja de Jesus ou a gente é a igreja do diabo. A igreja do diabo, claro, a igreja do diabo ela vai fazer o que ele faz. Ela mata, rouba, destrói, acusa e condena. E se a gente não está a serviço de Deus, a gente está a serviço do diabo. E é muito também estratégia de, tipo assim, a gente tem que ter estratégias, eu acredito, né, como igreja, para alcançar mais pessoas. Mas, assim, o relacionamento não pode ser uma estratégia. O relacionamento tem que ser tipo assim, uma vivência. O cara tem que aproveitar, entendeu? A gente tem que desfrutar a presença um do outro também, porque às vezes a gente acaba tendo interesse, muito por interesse. Ah, você é bom nisso? Então chega para perto. E a pessoa, às vezes, que não é tão boa, a gente não tem tanta proximidade dela em alguma coisa, entende? Então, assim, muito ter esse tipo também de visão. Já dizia a gente vê, Peter Drucker, pessoas são mais importantes que coisas. A gente vem do profissional, eu sou profissional autônomo, o Felipe também é, e a gente tem essa coisa do networking, mas na igreja é menos networking, mais comunhão. Então, na verdade, assim, tem gente que já descobriu os dons que tem gente que ainda não descobriu. A gente tem que abraçar essas pessoas com a mesma intensidade para que elas... É aquela coisa, Raquel, o tema do aniversário da nossa igreja, que a gente está
programando uma grande celebração virtual, vou até soltar logo aqui, a gente vai falar sobre uma igreja família, que é a forma como a gente tem se identificado hoje. Se a igreja não for uma família espiritual, ela será qualquer outra coisa que eu entendo que não é aquilo que Deus planejou ela para ser. Ele é o Pai, Jesus é o primogênito entre muitos irmãos, aquele que a gente olha, admira e quer ser igual, aquele irmão mais velho que a gente ama. E a gente caminha sendo igreja, sendo família. A família biológica tem problemas, tem defeitos. A família espiritual não é perfeita também. Mas a diferença é que na família espiritual existe alguém que é perfeito ali, que é o Pai, que é o Filho, que é o Espírito Santo, e que nos aperfeiçoa. Então, eu entendo que esse é um tempo que a liderança tem que jogar a capa no altar, a capa de super-herói, porque nós não somos, a capa do controle, a capa do domínio, porque isso faz a gente se apegar à estrutura, isso faz a gente tratar as pessoas como os outros querem que a gente trate, para dar uma resposta para os outros, não como Deus quer, e com independência, e sem se preocupar se isso vai colocar ou não o meu ministério em risco, Ixi, entendeu? Na igreja. Eu vejo alguns colegas, e você sabe bem, que vivem às vezes nessa dificuldade, e a gente tem que aprender a ser bíblico, sobretudo. A gente fala assim, a gente começou aqui a Norte, a gente falava assim, nós somos uma igreja leve, nós somos uma igreja enraizada, nós somos uma igreja relacional. Aí eu comecei a pensar, gente, eu acho que as pessoas estão entendendo esse leve da forma errada. Ser uma igreja leve não é ser uma igreja que passa pano e passa a mão na cabeça dos outros. Ser leve significa você não estar apegado às estruturas, mas estar calçado na palavra. Nós não podemos abrir mão da palavra, até porque nós somos fundamentados na palavra. A gente não pode dizer uma coisa que a palavra não disse, mas a gente precisa ser, na essência, quem Jesus é. A igreja precisa revelar o caráter de Cristo. E ele disse pra gente, olha, calma, fardo, deixa o seu fardo pesado aqui, abandona a sua religiosidade ali. Se uma pessoa, obviamente, uma pessoa que tá contaminada por culpa, por condenação, se você é a voz do diabo na vida dela, você vai fazer aquilo crescer. Se você é a voz de Deus, você vai levá-la, conduzi-la ou apontar para ela a direção, permitir que ela dê os passos, ela vai dar por conta própria, e vai receber o fardo leve de Jesus. A gente, Raquel, o grande problema desse modelo antigo de liderança é que a gente, às vezes, assume o lugar de Jesus e assume uma função que a gente não tem, que é a função de ser o pastor que Jesus é. O que a gente precisa aprender é apontar, porque, por exemplo, uma pessoa que ficou o ministério inteiro, sei lá, 10, 15 anos, antes dessa pandemia, ensinando as pessoas o caminho para ir até Jesus, essa pessoa está dormindo em paz durante a quarentena. Agora, se você se colocou no lugar de Jesus, conduzindo as pessoas até Deus, discipulando as pessoas a partir de um modelo totalmente, sabe, intruso, entrão, controlador, não sei se como você está conseguindo sobreviver nesse dia de quarentena, porque está difícil. Então, e a nossa tarefa não é ser mediador entre Deus e os homens. E o que eu percebo na liderança, às vezes, é uma crise em relação a isso, porque ou você acaba sendo totalmente liberal, não ligando para ninguém, ou você acaba sendo extremamente controlador e querendo entrar na vida das pessoas no nível, entendeu? Isso é um problema, isso é uma questão séria que a gente precisa pensar. A Josete falou aqui que ela fez aquela pergunta de igreja de 1.000, 2.000, tá fadada ao fracasso, porque vocês estavam falando da proximidade no relacionamento e não podemos ter proximidade com todos. Não por querer, mas por vários fatores que envolvem. Mas estão todos juntos na mesma missão. E aí o Ciro acabou falando, né? Eu não posso ser amigo de 1.000, mas eu posso ser amigo de 20, e o outro pode ser amigo de 20, e o outro pode ser amigo de 20, e essa igreja se transformar numa igreja relacional e a gente ter aquela sensação de pertencimento do corpo. Então você pode estar numa igreja que é uma multidão de 15.000 membros e vários cultos durante o dia e que você nunca vai se bater, se cruzar com uma outra pessoa, mas você vai ser igreja. É a sua identidade de igreja, corpo de Cristo, que faz amigos, que discipula pessoas, que atende pessoas e que aponta Jesus.
É isso que a gente está falando aqui. E que fique bem claro também que a gente não está falando aqui que a igreja antiga, a igreja morreu. Não é nada disso que a gente está falando. O que a gente está falando é que estrutura pesada acaba fazendo com que a gente se ocupe com aquilo que Deus não pediu para a gente se ocupar. É isso que a gente está falando. Exatamente. E que a estrutura, toda a estrutura que a gente tenha e que a gente quer ter para melhorar, ela precisa servir a gente, não a gente servir a estrutura. Às vezes a gente fica muito preso servindo a estrutura. É a estrutura que foi feita para servir a gente e não a gente servir a estrutura. Então, quer dizer, se eu tenho um bico e aparato para poder fazer a coisa acontecer, eu vou fazer acontecer com aquilo que eu tenho. E isso não é pecado algum. Quem não quer o melhor equipamento de som, né, ô Felipe? A melhor mesa Muita de coisa. som, o melhor, né? O melhor microfone e tal, não sei o quê. Cara, mas se eu não tiver isso aí, eu tiver voz, eu A vou gente usar começou, a gente minha não voz. tinha nada realmente. Eu vou usar no minha gogó, voz. era no gogó. Eu lembro que eu ficava assim, me esgoelando assim, cantando, pra poder, tipo assim, conseguir que a igreja fosse entrasse, fosse na vibe que tinha que ir. Mas, cara, e eu saía do culto rouco. Ficava a semana toda rouco. Porque às vezes a gente É. fica assim, ô Ciro, não, para eu pensar em fazer alguma coisa, eu tenho que ter, primeiro, eu tenho que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, tem que ter isso, eu não tenho que ter, não, eu tenho que ser. Eu tenho que ser discípulo de Jesus. Uhum. Jesus falou assim, não leva nada não, vai vazio, vai leve. Entra e chega na casa, se tem paz aí, se tiver paz e te receber, você come com ele. Se não tiver, do mesmo jeito que você chegou, você sai, bate e vai, mas não leva muita coisa, não. Vai vazio, vai leve. Não fica Pastora, carregando a estrutura. Fala aí. para a gente começar, a gente só precisa começar. Então, essa semana eu vi um vídeo do Zuckerberg, o fundador A do criador Josete, ó. Me do lembra o Paulo Facebook. dando uma bronca no Pedro. Se você carrega a estrutura nas costas, você arruma um problema. Uhum. Né? Essa Fala semana, aí. pastora, eu vi um vídeo do Zuckerberg, o criador do Facebook, dono, na Sim. verdade, do Facebook, ele falando sobre isso. Apenas comece. Todo mundo que começa algo é tido como louco. Ah, você é doido, por que você está fazendo isso? Incompreendido, de certa forma. E isso aconteceu com ele. Ele estava contando que no início do Facebook, a ideia era criar uma comunidade, conectar pessoas no campus universitário de Harvard, onde ele estudava. E acabou que. Mas o desejo, a visão dele era conectar o maior número de pessoas no mundo todo. E a coisa foi ganhando contornos, começou, as pessoas que começaram com ele, num determinado momento receberam uma proposta para vender. Ele não quis vender, essas pessoas o abandonaram, ele ficou sozinho, ele foi insistindo, e hoje você imagina como essas pessoas não devem estar, né? O maior arrependimento da vida de não ter acreditado no sonho daquele cara. Então, eu costumo entender, eu vejo o seguinte, cara, quando você tem algo no seu coração, quando Deus coloca algo no seu coração, você faz, e você ainda tem o privilégio de ter pessoas acreditando naquilo que está no seu coração e tomando aquilo para si, você já tem tudo que você precisa. E Deus me deu isso antes da gente dar o passo de começar a Norte. Porque, primeiro, minha esposa estava comigo, minha família junto comigo, e ainda Felipe e Kezinha foram os primeiros a caminhar junto com a gente. Felipe é a carteirinha 01 da Norte. É, 01. 01. E aí o que 03. É porque 03? tem Gisele e Maria, né? Ah, tá. Eu mesmo tenho que estar, né? Senão se eu não tiver no negócio, não funciona. Mais ou menos aí, assim. E aí que você viu, você percebe como que a coisa vai acontecendo. Se você não acredita no que Deus colocou no seu coração, sabe o que acontece, pastor? Ninguém vai acreditar. É verdade. E para que as outras pessoas acreditem, você vai ser levado a tomar algumas decisões que, para você, pode parecer naquele primeiro momento absurdas. Mas hoje eu digo, depois de quase um ano, eu digo que, cara, eu tenho dito isso aqui com minha família sempre, a gente tem pensado, repensado em alguns momentos aqui que a gente tem vivido nessa quarentena, que foi a melhor decisão que a gente tomou na nossa vida. Foi fazer a vontade de Deus. Nesse sentido. E fazer a vontade de Deus sempre vai levar a gente meio que para um funil, sabe? E vai espremer a gente, vai tirar a gente da nossa zona de conforto real. Mas Deus é muito bom em tudo, muito bom e perfeito em tudo que ele faz.
Sim, no primeiro momento a gente fica triste, as incompreensões, algumas coisas que acontecem, mas o tempo, ele vai, sabe, colocando as coisas no lugar. Olha aí, E ó. você, e Deixa eu ler você vai aqui. percebendo que a grande questão de tudo é você ter consciência e certeza daquilo que você tem para fazer. O resto é detalhe. Ó, deixa eu ler aqui mais uns comentários, a gente já está caminhando para o final. Cobramos muito do pastor e da sua família, ser o modelo perfeito, isso não existe. Todos nós somos imperfeitos e a família pastoral não fica fora desse contexto. Lembrando que a igreja é uma comunidade de pecadores perdoados e o pastor, inclusive, é um desses, né? É bom lembrar, né? É É bom mesmo, Raquel? lembrar, é bom É lembrar. mesmo? Não É sabia. bom lembrar. Elias Teófilo, cara mais bonito dessa live, que não precisa nem de maquiagem, né, Ciro? Não precisa não, ele não precisa não. Tá, até Temos, saiu aqui, Raquel. temos que estar disponíveis e sermos tratados pelo Espírito Santo, pois ele age na minha casa quando eu coopero. Com esse vozeirão ainda. Isso aí. Matar o eu é algo preponderante para que o nós prevaleça. Caramba, meu marido tá. Tchan, tchan, tchan. Tá afiado. Josete Olina falou assim: a questão da cobrança do pastor é porque ele é a liderança espiritual. Então é claro que as pessoas olharão para ele com mais atenção do que para outro mesmo qualquer. E ele precisa ter a consciência que isso vai acontecer. O chamado é glorioso, mas também de muita responsabilidade e renúncia. Eu concordo com ela, levando-se em conta que eu sou um pecador arrependido. Então eu preciso, como Paulo falou para Timóteo, ser exemplo. Ser exemplo também de Uhum. pedir perdão, ser exemplo também de reconhecer os meus erros, ser exemplo de que eu também preciso de oração, ser exemplo de que eu também preciso descansar, ser exemplo de que eu preciso dar ênfase à minha família, eu preciso dar atenção à minha família, porque eu não sou o dono do rebanho. Eu não sou o dono do rebanho. O dono do rebanho é Jesus. No meu concílio, Ciro, alguém perguntou assim, por causa da novidade da mulher no ministério, alguém perguntou assim: quem é o cabeça da casa? Falei: o marido. E como é que a senhora vai fazer, a senhora sendo pastora de uma igreja, como é que a senhora vai fazer no caso do seu marido ser sua ovelha? Como é que a senhora vai fazer? Eu falei: bom, partindo do princípio que em casa o cabeça é ele, na igreja o cabeça é Jesus, na verdade todos os dois vão ter que obedecer Jesus. Aí, Ótimo. porque o cabeça da igreja é Jesus, certo? Então, absolutamente, eu não sou dona da igreja, de forma alguma, né? E liderança é liderança. E a gente vê aí homens e mulheres como lideranças, assim, maravilhosas. Mas se é quando a gente pega pra gente, aí a coisa vai complicar mesmo. Tanto homem quanto mulher, o negócio vai afundar. Vai afundar e vai afundar mesmo. Então a gente tem que reconhecer isso aí. A Kelly Guerra, hoje na mesa do café da manhã eu falei sobre isso, sobre essa situação dos relacionamentos, enfim, né? E a Linda Pecker aqui comentando, Paulo dando bronca em Pedro, Márcia Suete aí, ó, Felipe. Marcinha, Marcinha. beijo, Marcinha. Bom dia, querida. bênçãos. E o Alexandre lembrando da empolgação de Felipe falando com ele. Pastor Alexandre Melo Muniz, que é pastor auxiliar lá na PIB Gruçaí. Alexandre Fera. Um abraço, Isso. Aí Alexandre. a Josete, boa, aplausos. Josete, eu gosto da Josete, que a Josete, ela é ela foi por muitos anos vice-presidente da PIB de São Francisco. Não sei se ela ainda assume esse cargo lá. Mas ela sempre é boa para dar essa pimentinha. Ela joga a pimentinha, entendeu? Para poder dar uma adocicada. Eu quero ouvir um pouco mais do Livre Sou, mas eu vou pegar aqui o nosso. Ó, Márcia falou: amamos vocês. Isso é Nós bom, não é também, bom ser querida. amado? Eu vou colocar um pouquinho do Livre Sou aqui, Felipe, até para poder divulgar o canal de vocês, né? Livre Sou é um ministério que está aí à disposição do povo de Deus, com gente muito boa, de primeira qualidade, servos do Senhor, super família. Acho que eu não ativei o áudio, peraí, deixa eu pegar aqui. E eles hoje estão ali, somando com a Norte, né? Mas o Ministério Livre Soul, nem todos são da Norte, é isso? Não, na verdade, só eu sou da Norte. Só você que é da Norte, né? É. Então, Os meninos são da. Alguns são da CMA. Na verdade, agora só o pessoal tá da CMA agora. Só tem eu da beleza. Norte e o restante é tudo da CMA.
Certo. Deixa eu colocar aqui. Ministério Livre Soul. Você vai procurar esse negócio lá. Livre Soul. É Livre Soul mesmo, não é Livre Soul, Soul de alma não. É porque eu sou livre, né? Isso. E esse daqui são os meninos, ó. Ah, a gente vai lançar uma música nova aí essa semana. No Aí, YouTube, né? bom ter lembrado disso. Então, foi bom. Olha o Jabá. Jabá é Isso bom. aí. Gente, entra no canal aí, gente. Segue lá pra vocês poderem ficar informados, hein? Então, E canal do ativa o YouTube sininho para Ativa o receber sininho notificações. aí. Ativa E o ativa o sininho. Aí, ó, aqui estão as redes do Ministério Livre Soul, @MLivreSoul e YouTube Livre Soul. Você encontra essas canções e essa semana vai entrar canção nova lá no canal do YouTube. Tem no O Spotify Felipe também. tem no Spotify Felipe. também. Você pode buscar no Spotify as canções do Livre Soul. Vamos No ouvir um Deezer pouquinho? também tem. Vamos escutar um pouquinho de Cantarei? Destes alegria pra viver e fé pra romper. Oh, aleluia, aleluia, sempre cantarei. Aleluia, aleluia, sempre cantarei. Destes alegria pra viver e fé pra romper. Tens toda a terra em tuas mãos e eu me rendo a ti, ó Deus. Aleluia, aleluia, sempre cantarei. Aleluia, aleluia, sempre cantarei. Aleluia, aleluia, sempre cantarei. Aleluia, aleluia, sempre Felipe, essas músicas são todas autorais suas? Todas autorais. São todas suas, né? Tá aí, ó. Vou me lançar é minha de Kézia. Kézia fez comigo. Certo. Ó, @MLivreSoul, YouTube Livre Soul e as músicas estão lá no Spotify. E Isso aí. o Felipe e a Kézia também têm a Relevante Design. Isso aí. Olha o jabazão, Felipe. Olha, caraca. Relevante Design, 99744, é isso aí? 7356? Não, mudou. Mudou? Então, pelo É. amor de Deus, Bota vigia, lá, varão. bota o Instagram. É melhor. @relevante design. @relevante Relevante Design. Relevante Design. Tem que pegar e garantir a escova progressiva da Kézia aqui. Não, pô, Kézia não usa escova progressiva, não. E o Ciro Freitas é advogado também, tá, gente? Ciro Freitas é advogado. Eu tenho que garantir o leite da Maria. Pois é, Tá? vambora. Então, Ciro Freitas é advogado, está fazendo atendimento online. Então, bate um papo com ele no Zap. Ele pode te dar consultoria. Lá no Instagram dele, @Ciro Freitas também, você vai ter algumas dicas também. Por lá você segue os outros canais dele lá, ele tá tendo uns bate-papos legais. Eu vi um dia desse aí um bate-papo sobre alienação parental, muito bacana, né? E aí, tá aí, ó, Relevante Design é o jabá do Felipe. Eu acho, gente, que é o seguinte, que se a gente não viver para fazer ponte, É claro. a Conexão. gente não serve, é A rede, gente não atravessa conexão. o rio. A gente tá falando aqui de relacionamento saudável.
né? Então, se você está precisando, né, montar seu book, enfim, com toda a segurança, no ar livre, tudo bem, maravilhoso, não tem problema, chama Relevante Design que eles vão lá te dar uma moral. Tranquilo, tranquilo, Isso tranquilo. aí. E a justiça continua trabalhando, então os advogados continuam trabalhando, Ciro Freitas. Gente, É vou isso aí dizer, também. assistir esse vídeo do Livre Som me deu uma saudade de estar no Eu culto, que você não faz Não ideia, imagino, é? Filipão. eu imagino. Jesus, meu pai. Segue Eu acho que lá. a E gente. essa live, Ciro, vai estar, agora eu vou fazer o meu jabá, no É, vai Teófilos lá. Amigos de Deus. Quando a gente terminar aqui, quando a gente terminar aqui, essa live vai lá para o Teófilos Amigos de Deus. Se você ainda não curtiu, se você ainda não se inscreveu no canal, se você ainda não ativou o sininho, Ativou o sininho, pode esquecer Deus não. vai deixar você de noite sem dormir. Mas por que que eu estou sem dormir? Eu já sei, deixa eu ir lá, deixa eu curtir o Ativa o canal, sininho. para eu dormir em paz, porque a pastora está pedindo e eu não. Ai, ai. Meninos, eu amo vocês. Se eu deixasse, se eu pudesse, eu ficava aqui o dia todo com vocês, mas eu Ah, também tenho seria. outras Não é? atividades. Quero agradecer muito a você, Cira, a você, Felipe, por sempre entrar nessas jogadas comigo. Agradecer o Jean, que pela segunda vez ele Poxa tentou. vida. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se eu armo uma live sozinha, eu e o Jean, porque aí ele não vai ficar com esse negócio, esse complexo, entendeu? Eu não De vou alguém nem tá entrar puxando então nessa os live para não pixels. atrapalhar. Ó, Não vou nem comentar. Judite Ruiz, direto da Argentina. Bom dia, ahora vou escutar Livre Soul. Aí, Ó, Felipe! Aí, Deus ó. nos prospere em todas as áreas de sua vida! Amém, Judite Ruiz Senhor. lá em... Aí, ó, Deus te bendiga, Aí, ó. Judite. Tá virando Atravessou a fronteira. internacional. Tá vendo? Atravessou a ponte. Atravessou a ponte da amizade, amigo. Não, não, nem da amizade, foi para mais longe. Foi para mais longe. A autarquia sempre dando moral para os amigos, mas é lógico, não demora muito, é contigo mesmo que eu vou conversar, autarquia. A Alexandre é uma figura, né, cara? A Alexandre é um Fala, figurão. autarquia. Ciro fez seminário comigo, gente. É meu amigo de seminário, contemporâneo de seminário, passou por uma situação muito difícil na época, né? De saúde, mas graças a Deus venceu. Ciro é um milagre Tamo nas aí. mãos do Senhor. E Amém. Maria veio para coroar esse milagre na vida do Ciro, né? E eu queria, assim, deixar um beijo, tanto para ela quanto para Gigi. Né? Obrigado, Gisele, querido. que é nutricionista. Ó o Você jabá está aí também. precisando de uma nutricionista. Faz o jabá da sua esposa, por favor. Gisele Gente, Freitas? é só entrar em contato no Instagram, @Gisele Paz Freitas. Entre em Arroba, contato lá com ela. arroba Gisele com 2 L's, Paz Isso, Freitas. Paz Freitas. Doutora Gisele, nutricionista. Tá aí, vou colocar aqui. Se você Pá. precisar de uma nutri, tá aí, ó. E Maria ainda é só um bebê. E Maria é Por só um enquanto. bebê. Por enquanto. Gostosíssima ela. Gostosíssima, a princesa Maria. Né? Deixa eu ver aqui quem falou aqui. Muito bom participar dessa live. Gostei da música, viu? Kelly é ministra de Ai, que música, ela é legal. pianista. Gente, É pianista eu lá fico no Espírito eu tô Santo. nervoso agora, hein? Kelly, leva esses caras lá. Quando a igreja voltar, leva esses caras lá. PIB Goiabeiras, lá no Espírito Santo. Vale a pena mesmo. Legal, A Anelisa ela é auxiliar, pastora Anelisa, e a gente fez uma live aqui sobre violência doméstica e Kelly garantiu a música pra gente. Fez clássicos do cantor cristão ao piano com a gente aqui numa live. Que Foi muito lindo. legal, delícia. E tá aí, ela disse que gostou da música, viu? Parabéns, vou recuperar a dignidade agora na manicure. Beijos e abraços a todos. Obrigado por ter ficado com a gente. A Linda Perker disse que foi muito bom conhecer vocês. Deus continue abençoando o ministério de vocês e os acrescente Amém. mais e Amém. mais. E Amém. Josete está falando aí, ó. Abraço, pastor Ciro e Felipe. Que Deus fale por meio de Abraço. sua palavra e que a compreensão seja audível. Amém. Amém, 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 amém. E aí, Filipão? Fala pra nós. Beijo na Késia. Amo você de montão, tá? Amém. Você tá Nós sempre amamos no o Senhor meu também. coração. Conta comigo. Continua sendo a pastorite, tá bom? Com certeza. Eu sei que você tá com um pastor de primeira linha, é norte, entendeu? Tem copinho. Gente, o copo da ceia é personalizado, né? Você não veio aqui tem copo de ainda, né? café, né? Então, eu não tenho essas coisas todas, mas eu continuo sendo a pastorite, porque 10 Tá vier. devendo uma visita.
Muito obrigado mesmo, mesmo, mesmo. Um beijo muito grande Beijos. para todo mundo. Beijo, Kel. Aqui com a gente estava pastor Sérgio Rosa, lá do Parque José Bonifácio, que foi pastor do Elias. Larissa Suete, Soninha Sanches, Soninha, irmã Odete Leal, Rita Brum, Ramon Oliveira. Quem mais que estava aqui? Gisele Freitas, a doutora Gisele estava aqui, ó. Elisângela Cardoso, fiz o teu jabá, Gigi. Helena Motel, oi Heleninha, tudo bom? E tem uma galera grande aqui. Pastor Geraldo Reis, Misael Júnior, Marquinho Navega. Bom dia, Marquinho. Gente, tem muita gente boa aqui. Isadora Polinário também. E tamo junto. Pessoal, segunda-feira, se Deus permitir, a gente está de volta na live. Tá bom? Com um livro diferente. Gente, é o 6º livro que a gente terminou, ó. Que legal, pastora. Muito bom. Vamos para o 7º livro. 7º livro. A Treliça e a Videira. Conhece? Opa, já ouvi falar. Pois é. A Treliça e a Videira. O que é isso? Segunda-feira você vai saber. Olha. Meio-dia, 6 horas e meia-noite, você tem live de oração com o Elias Teófilo, meu marido. Fofis. Né? Manda um beijão pra ele aí. Tá, ele tá aqui, tá ali, ó. Só ouvindo ali. Tá bom? Só assessorando. Beijo grande pra vocês. Deus abençoe Beijo, seu sábado, gente. seu domingo. Até segunda, Beijo, se Deus gente. quiser. Tchau, tchau. Tchau, Tchau. fica com Deus.